Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar a capa para garrafão de água de 20 litros. Esta aqui já é a segunda parte do passo a passo e se você está procurando como começar a sua capa, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá você encontra também a lista completa de materiais e eu espero que você goste do passo a passo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Começando então a segunda parte do passo a passo, e dessa vez eu vou trabalhar com a flor de 8 pétalas. Nós temos um total de 8 leques, e eu vou amarrar o fio ane branco em qualquer um desses leques. É só passar o fio de baixo para cima, deixando uma sobra para fazer o acabamento, e fazer somente um nó. Assim. Vou posicionar esse fio no dedo, vou introduzir a agulha dentro do espaço de duas correntes, vou pegar o fio que vem do novelo, formando uma laçada, faço um ponto baixo. Vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha. Aqui no mesmo espaço vou fazer mais dois pontos altos. Mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. 2, tenho aqui, olha, um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha novamente. Aqui no mesmo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3. Ficou assim, olha, um leque com 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos, exatamente igual que foi feito com o fio de cor verde. Para seguir para o próximo leque, eu vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Se a sua corrente for muito apertada, pode ser que você precise fazer uma a mais, mas não tem problema, pode fazer. O importante é que não fique repuxando, tá? Vou no próximo leque, ou seja, no próximo espaço de duas correntes, vou fazer novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3. Duas correntes de espaço, 1, 2, volto no mesmo lugar e faço mais 3 pontos altos para completar esse leque. 1, 2, 3 pontos altos novamente. Vou repetir essa alça com 3 correntes, 1, 2, 3. Vou para o próximo leque e vou repetir leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Temos um total de 8 leques, vou fazer exatamente igual em todos eles. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo os leques sempre do mesmo jeito, com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Fiz 3 correntes de espaço entre um leque e outro, mas como eu disse, o importante é que não fique repuxando, não fique fechando como um chapéu. Então, se você quiser, pode fazer aí uma corrente a mais, se o seu ponto for mais apertado, que não vai influenciar no resultado, tá? Fiz aqui, olha, 3 correntes após o último leque, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto. Tenho aqui a volta completa, um leque em cada um dos leques que eu tenho na flor com 8 pétalas. Para começar a próxima volta, eu vou seguir com ponto baixíssimo até esse espaço de duas correntes que eu tenho dentro do leque. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em cima dos pontos altos, repetir esse ponto baixíssimo, só pegar o fio e passar em todas as laçadas, vou no próximo ponto, faço do mesmo jeito. Nas duas correntes, eu vou fazer ponto baixíssimo só na primeira corrente. Assim, o ponto baixo aqui no centro desse leque fica mais centralizado. Fiz ponto baixíssimo na primeira corrente. Agora eu vou fazer um ponto baixo um pouquinho mais alongado. Veja que eu deixei mais alongada essa laçada da agulha. Eu vou fazer o ponto baixo assim, ele fica um pouquinho mais alongado. Vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. São 2 para deixar de espaço e 1 para completar a altura do ponto alto. Então, quando eu finalizar, eu vou finalizar na corrente que está logo após esse ponto baixo. Assim ficam sobrando 2. Em seguida, eu vou completar esse leque aqui só com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, após o ponto baixo eu fiz 3 correntes e depois eu fiz 3 pontos altos. Quando eu completar a volta, eu completo esse leque aqui também. Agora, para seguir para o próximo leque, eu vou fazer aqui um total de 5 correntes, mas vale a mesma dica. Se o seu ponto for mais apertado, pode fazer 6 correntes, por exemplo. Já fiz 3 correntes, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo leque e faço o leque aqui dentro também com 3 pontos altos, do mesmo jeito da volta anterior, tá? Só muda a quantidade de correntes que nós temos
entre um leque e outro. Como eu disse, se o seu ponto for mais apertado, pode fazer 6. Se for muitíssimo apertado, pode fazer 7. O importante é que não fique fechando como um chapéu, tá? Pode fazer adaptação aí sem nenhum problema. O importante é que fique correto. Fiz aqui, olha, o leque do mesmo jeito. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui tem 5 correntes. Vou fazer exatamente igual para seguir para o próximo leque. 1, 2, 3, 4, 5. Vou laçar o fio na agulha e vou repetir. O leque não muda a forma de fazer, então eu vou fazer a volta completa e na hora de finalizar essa volta aqui, veja que eu comecei com 3 correntes, né? Então eu mostro para você como fazer essa finalização também. Já estou completando a segunda volta, fazendo aqui o penúltimo leque. Eu preciso completar, olha, nesse leque que eu iniciei com ponto baixo de 3 correntes. Então aqui eu vou fazer 5 correntes de espaço, 2, 3, 4, 5. Não finalizo com ponto baixíssimo, vou completar esse leque. Lacei o fio na agulha, vou aqui no mesmo espaço. A primeira fase desse ponto alto eu faço mais apertada para ele não ficar em cima desse ponto baixo aqui, tá? Olha, vou alongar um pouquinho mais o fio e completar o ponto alto. Vou fazer do mesmo jeito com o próximo também. Vou fazer a primeira fase mais ajustada, alongo um pouquinho mais e faço o ponto alto. Agora sim eu finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Assim ficam sobrando 2 correntes de espaço e esse ponto baixo mais corrente forma aqui o próximo ponto alto. Ficou assim. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente das 2 que ficaram sobrando de espaço aqui no meio do leque. Vou deixar essa laçada um pouco mais alongada e vou fazer um ponto baixo, assim ele fica bem centralizado e fica mais alongado para formar o ponto alto. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3, ou seja, estou começando a volta exatamente igual à volta anterior. Lacei o fio na agulha, aqui no mesmo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficou assim. Para passar de um leque para o outro, eu vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Se o seu ponto for mais apertado, pode fazer 4 ou 5 correntes, dependendo, né, se for muito apertado. E vou prender com ponto baixo aqui na metade da alça que eu fiz na volta anterior. Prendo com ponto baixo, agora eu faço a mesma quantidade de correntes que eu fiz nessa alça, tá? Se você aumentou a quantidade, então é só aumentar aqui também. Eu vou fazer 3. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. Vou para o próximo leque e aqui eu faço o leque normalmente, com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço. Laço o fio na agulha e vou completar esse leque com mais 3 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer do mesmo jeito para passar de um leque para o outro. 3 correntes de espaço, vou prender com ponto baixo na metade da alça, novamente 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o leque dentro do próximo leque também. Como são todos exatamente iguais, eu vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta e aqui, olha, a forma de fazer essa finalização é exatamente igual à volta anterior. Eu preciso completar esse leque fazendo mais 2 pontos altos. Aqui a primeira fase mais apertada, alongo um pouquinho mais esse fio e completo o ponto alto. Preciso fazer 2 pontos, então faço o próximo do mesmo jeito. Ponto alto e agora finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo, porque é importante ficar sobrando aqui 2 correntes de espaço. Finalizei com ponto baixíssimo e tenho a terceira volta completa. Para fazer a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que sobraram de espaço e depois eu faço um ponto baixo. Esse não precisa ser tão alongado, tá? Esse pode ser um ponto baixo normal. Assim. Agora eu vou fazer uma alça com 12 correntes, mas se o seu ponto for mais apertado, claro, pode fazer corrente a mais, mas desta vez deixe repuxando um pouquinho porque é importante. Na próxima volta faremos ponto alto nessas alças, então se você fizer ela muito solta, depois vai ficar muito arqueada aqui essa alça, tá? Eu vou fazer o meu aqui com 12 correntes, você vai ver como fica repuxando um pouquinho, para você ver que é normal aí no seu também, tá? Então, depois do ponto baixo, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntes. E vou prender com ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes que eu tenho no próximo leque. Ficou assim.
Vou fazer novamente a alça com 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E prendo com ponto baixo dentro do próximo leque. Veja que fica repuxando um pouquinho, olha, mas não muito, tá? Olha, repuxa um pouquinho. Não pode ficar, por exemplo, fechando assim, feito um chapéu até chegar aqui na flor, tá? Eu vou fazer todas as alças assim, com 12 correntes, sempre prendendo com ponto baixo dentro do leque. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo as alças com 12 correntes. Aqui, olha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Veja que eu vou introduzir a agulha de cima para baixo no ponto baixíssimo, desse jeito, olha, deixando os dois fios na frente. E finalizo a volta, então, com ponto baixíssimo. Tenho aqui essa volta completa. Deixa eu mostrar que o meu fica repuxando, olha, para você não se assustar aí com o resultado do seu, tá? Ele repuxa um pouquinho, como eu disse, mas não pode ficar fechando assim com esses pontos em cima da flor, que aí sim significa que você precisa aumentar a quantidade de correntes. Mas se ficar desse jeito aqui, não se preocupe, pode seguir em frente. Após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Se você tem costume de fazer 3 correntes, não tem problema. Pode fazer as 3 correntes que dá certo também. Vou laçar o fio na agulha e agora eu vou trabalhar nessa alça com 12 correntes. Aqui eu vou fazer um total de 20 pontos altos. Não precisa pegar na corrente, tá? Pegando assim, olha, abraçando a alça. E é só ir fazendo um ponto ao lado do outro, que esses 20 pontos vão se ajustar aqui dentro dessa alça, tá? Vou fazer aqui um total de 20 pontos altos, veja que eu fiz o primeiro. Vou completar 20 pontos altos nessa alça com 12 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos altos. Ficou assim, olha, um ao lado do outro, fiz um total de 20 pontos altos nessa alça. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima do ponto baixo que eu tenho, que eu fiz para prender uma alça aqui dentro desse leque. Faço um ponto alto nesse ponto baixo também. Vou laçar o fio na agulha, vou para a próxima alça e vou repetir um total de 20 pontos altos na próxima alça também. E eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, são 20 pontos altos em cada uma das alças e ponto alto em cima dos pontos baixos que foram feitos para prender uma alça, né, entre uma alça e outra. Então é só seguir fazendo assim. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo 20 pontos altos em cada uma das alças. Aqui, após o último ponto alto, eu vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Veja que não ficou mais repuxando, olha, colocando numa superfície plana agora já fica certinho, tá? Então, mesmo quando a alça fica repuxando um pouquinho, não se preocupe que vai dar certo, tá? Então, eu tenho um total de 20 pontos altos em cada uma das alças, mais o ponto alto que eu fiz no ponto baixo, que fica entre uma alça e outra. Como tem um total de 8 alças, eu tenho aqui, então, nesta volta, um total de 168 pontos altos. Se o seu tá certinho, pode seguir em frente que vai dar certo a próxima fase também. Após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou completar um bloco com 5 pontos altos em cima dos próximos pontos. Bastante cuidado para não pular nenhum ponto, então vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto também. 2, contando com as correntes, né? Já tenho 2 pontos altos. 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha,
Vou pular 1, 2, vou no próximo e começo a fazer ponto alto novamente. Vou fazer bloco com 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou repetir 2 correntes de espaço, 1, 2, vou laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no próximo. Ficou assim, olha, pulei 2 pontos de espaço e vou fazer bloco com 5 pontos altos novamente. 2, 3, 4, 5. E vou seguir repetindo assim, olha, não importa, tá? Se chegar aqui na direção desse ponto que foi feito no ponto baixo, o importante é que todos os blocos fiquem com 5 pontos altos, alça com 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Então aqui eu vou seguir, olha, chegou na direção do ponto baixo, mas não tem problema. 2 correntes, vou fazer do mesmo jeito, pulo 2 pontos, vou no próximo e começo a fazer bloco com 5 pontos altos, vou fazer assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo o último bloco com 5 pontos altos. Se você fez tudo certinho, no final ficam sobrando 2 pontos, só fazer 2 correntes de espaço e finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que fizemos para iniciar a volta. Ficou assim, olha, deu certo. Então, blocos com 5 pontos altos, sempre separado por alça de 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Para começar a próxima volta, eu vou seguir com ponto baixíssimo até o espaço de 2 correntes que eu tenho logo à frente. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em cima de todos os pontos altos. Ponto baixíssimo no próximo, olha, em todos os pontos altos. Vou fazer ponto baixíssimo também na primeira das 2 correntes que eu tenho nesse espaço. Vou alongar um pouquinho mais esse fio para fazer um ponto baixo mais alongado. E vou fazer o ponto baixo e mais 3 correntes. 2, 3. Ou seja, uma corrente para que eu finalize a volta, nessa corrente que eu fiz após o ponto baixo, e mais 2 correntes para deixar de espaço. Vou laçar o fio na agulha e aqui no mesmo espaço de 2 correntes eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficou assim. Sem fazer corrente de espaço, eu vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo espaço de 2 correntes e vou fazer o leque completo, com 3 pontos altos. Olha, fiz 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes de espaço, lacei o fio na agulha, volto no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Sem fazer corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 2 correntes e faço novamente. Leque com 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e novamente 3 pontos altos. Vou fazer esse um pouco mais rápido para mostrar aqui o resultado. Completar aqui com 3 pontos altos. 2, 3. Veja que eu comecei a volta exatamente o início desses leques aqui, olha, que nós fizemos na fase anterior. Então, na hora de finalizar a volta, eu preciso completar esse primeiro leque, mas o restante aqui é exatamente igual. Leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Se o seu ficar repuxando, pode fazer uma corrente de espaço aqui entre um leque e outro, que não tem problema, tá? Eu vou fazer por toda a volta, na hora de finalizar essa volta eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui o penúltimo leque, porque na verdade eu preciso completar o leque que eu fiz no início, né, só metade dele. Comecei com ponto baixo e 3 correntes, então aqui, olha, sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou completar esse leque com mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Faço os 2 pontos altos e não se esqueça, olha, a primeira fase do ponto mais apertada, depois alonga um pouco mais e completa o ponto alto. E finaliza na primeira corrente que tem logo após o ponto baixo, porque precisam sobrar 2 correntes. Finalizei com ponto baixíssimo, tenho mais uma volta completa, desta vez, olha, toda com esses leques formados por 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que ficaram sobrando aqui dentro desse leque, faço ponto baixíssimo, vou alongar um pouquinho mais essa laçada, fazer um ponto baixo e mais 3 correntes. 2, 3. Exatamente igual o início da volta anterior.
Lacei o fio na agulha, que no mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Veja que eu estou repetindo aqui o que eu fiz no início da volta anterior, né? Para seguir para o próximo leque, eu vou fazer 2 correntes de espaço. 1, 2. Se o seu ficar repuxando, você pode aumentar para 3 correntes aqui, que não tem problema. Então, vou no próximo leque, olha, dentro do próximo espaço de 2 correntes, e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes de espaço e vou completar esse leque com mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Para seguir para o próximo leque, eu faço 2 correntes de espaço, mas se você fez 3 correntes aqui entre o leque anterior, então siga fazendo 3 correntes também, tá? O importante aí é que todos os espaços tenham sempre a mesma quantidade de correntes. Vou fazer aqui o leque com 3 pontos altos também, do mesmo jeito, olha. 3 pontos altos, 2 correntes de espaço e completo com mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Veja como ficou, olha, sempre com 2 correntes de espaço entre um leque e outro. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta aqui, olha, a forma de finalizar também igual à volta anterior. Vou completar esse leque fazendo mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço antes de finalizar com ponto baixíssimo. Fiz os 2 pontos altos, finalizo com ponto baixíssimo na primeira corrente após o ponto baixo. Ficou assim, então, essa segunda volta de leque após esses blocos, né, que eu fiz para dividir em blocos com 5 pontos altos, então já fiz 2 voltas com leque. A próxima volta, na terceira volta com leque, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente das duas que estão formando esse espaço dentro do leque, deixo mais alongado esse fio para fazer o ponto baixo e mais 3 correntes, forma de iniciar do mesmo jeito. Após as 3 correntes, faço 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, exatamente igual o início da volta anterior, a finalização dessa volta também exatamente igual. Para passar de um leque para o outro, eu vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Se ficar repuxando, pode fazer 4 ou 5 correntes, não tem problema. Eu vou fazer aqui dentro do próximo leque, vou fazer também 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes de espaço. Aqui no mesmo lugar eu vou completar o leque fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Vou para o próximo leque e vou fazer do mesmo jeito. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço mais 3 pontos altos. Como você viu, a única diferença nessa volta é que eu estou fazendo 3 correntes de espaço entre um leque e outro e não 2 correntes, né? Mas eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. E na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a terceira volta de leque, é hora de finalizar aqui também do mesmo jeito da volta anterior, né? Das voltas anteriores, aliás, vou completar fazendo mais 2 pontos altos, aqui no mesmo espaço que eu comecei essa volta, e finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Ficou assim, olha. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que tem de espaço dentro desse leque, deixo um pouquinho mais alongado essa laçada e faço um ponto baixo e 3 correntes. Só que desta vez eu não vou fazer leque completo aqui nesse mesmo espaço, tá? Lacei o fio na agulha, faço somente um ponto alto. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo ponto alto. Aqui nós temos 3 pontos, vou fazer no primeiro, faço ponto alto, assim. Uma corrente de espaço, vou fazer ponto alto no segundo ponto. Uma corrente de espaço e ponto alto no terceiro ponto.
Ficou assim, olha, comecei fazendo um ponto baixo, 3 correntes, um ponto alto no espaço de 2 correntes. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima dos pontos altos, agora com uma corrente de espaço entre um e outro. Para passar para o próximo leque também, uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou começar em cima dos pontos altos e não no espaço de 2 correntes, tá? Vou começar no primeiro ponto desse leque, fazendo ponto alto, e após cada ponto alto eu faço uma corrente de espaço. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto com uma corrente de espaço. Olha, fiz um ponto alto novamente, uma corrente de espaço, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Veja que nessa primeira lateral do leque temos 3 pontos altos, eu fiz um ponto alto em cima de cada um com uma corrente de espaço. Logo à frente temos as 2 correntes formando essa alça dentro do leque. Vou fazer do mesmo jeito, uma corrente, um ponto alto aqui dentro desse espaço de 2 correntes. Mais uma corrente de espaço, o segundo ponto alto. Ficou assim, olha, somente 2 pontos altos separados por um espaço de uma corrente. Uma corrente de espaço, vou para a próxima lateral do leque onde nós temos 3 pontos altos e faço do mesmo jeito. Um ponto alto, uma corrente, ponto alto novamente. Se você se recorda, na primeira parte do passo a passo, nós fizemos isso na finalização de cada um dos blocos com flores, né? Fiz aqui então, olha, ponto alto em cima de todos os pontos, no espaço de 2 correntes fiz somente 2 pontos altos, mas sempre com uma corrente de espaço entre um ponto alto e outro. Na hora de passar de um leque para o outro, também somente uma corrente de espaço, e eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta aqui, começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo os pontos altos sempre com uma corrente de espaço, mesmo quando vou fazer a passagem de um leque para o outro. Olha, veja que eu fiz aqui até o último ponto alto, faço uma corrente de espaço, vou para o próximo leque, começo do mesmo jeito em cima de cada um dos pontos altos e sempre com uma corrente de espaço. Vou fazer nos 3 pontos antes de finalizar, olha. Fiz 2 aqui no último ponto dessa lateral porque eu comecei dentro do espaço de 2 correntes. Olha, fiz o ponto alto, vou fazer uma corrente de espaço e desta vez eu finalizo na segunda corrente das 3 que eu fiz no início, tá? Finalizei assim com ponto baixíssimo. Antes de cortar esse fio, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo em mais alguns pontos para depois cortar o fio e trabalhar com a cor diferente, tá? Então eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo somente para esconder esse fio, só não se esqueça de fazer ponto baixíssimo na corrente de espaço e no ponto alto. Na corrente de espaço também, tá? Para não esconder essa corrente de espaço, tem que permanecer a corrente aqui entre um ponto alto e outro. Vou fazer mais alguns pontos baixíssimos aqui. E vou deixar esse fio sobrando aqui. Vou cortar deixando uma sobra, olha. E vou puxar ele para a parte de trás. Cortei o fio do jeito que está aqui, olha, eu vou só puxar ele para a parte de trás, introduzindo a agulha do avesso para frente do trabalho, vou pegar a ponta de fio e deixar ela na parte de trás da peça, desse jeito, olha. Nessa etapa aqui ele fica formando algumas ondulações, mas é assim mesmo, porque ele precisa fazer aquele caimento na parte de cima da capa do garrafão, tá? Se você quiser esse mesmo modelo aqui como uma toalhinha e que ele fique certinho, sem formar essas ondulações, o que você precisa fazer é mais uma volta com esse leque aqui, antes de fazer essa volta com um ponto alto e uma corrente de espaço, tá? Veja que eu fiz 1, 2, 3 voltas, na última volta eu fiz 3 correntes de espaço. Se você fizer mais uma volta, faça com 5 correntes de espaço entre um leque e outro. Depois você pode fazer esse acabamento desse jeito aqui, que não vai ficar formando essas ondulações, tá? Aqui eu deixei as ondulações de propósito para dar certo, então, na próxima etapa. Eu finalizei essa volta, então, com fio de cor branca e agora, na próxima etapa, eu vou trabalhar com fio de cor vermelha e vou começar nesse mesmo leque que eu terminei. Olha, veja que aqui ainda tem a ponta de fio, né, que eu deixei sobrando, e eu vou amarrar na metade desse mesmo leque, nesse espaço de uma corrente. Sempre passando o fio de baixo para cima, vou fazer somente um nó, eu estou amarrando no espaço de uma corrente, deixando uma sobra de fio para fazer o acabamento no final. Olha, deixei aqui uma sobra de fio. Vou posicionar esse fio no dedo, vou introduzir a agulha dentro desse espaço de uma corrente, vou buscar o fio que vem do novelo e faço um ponto baixo. É nesse ponto aqui que eu vou finalizar o ponto picô. Após o ponto baixo, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar no ponto baixo e vou prender com ponto baixo para formar o ponto picô. Ficou assim. Vou seguir para o próximo espaço de uma corrente e vou fazer ponto baixo.
É nesse ponto aqui que eu vou finalizar o ponto picô, nesse ponto que eu fiz no espaço de uma corrente. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, volto no ponto baixo, pegando 2 fios, desse jeito, e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Vou para o próximo espaço de uma corrente, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes de espaço, volto no ponto baixo que foi feito no espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Vou para o próximo espaço de uma corrente e prendo com ponto baixo. Esse aqui, olha, é o último espaço de uma corrente que eu tenho antes de passar para o próximo leque, né? Aqui essa corrente de espaço já fica entre um leque e outro. Então, após esse ponto baixo aqui, eu não faço mais o ponto picô. Vou fazer uma corrente de espaço, sem laçar o fio na agulha, eu vou buscar na primeira alça que eu tenho entre um leque e o outro. Veja que na primeira volta de leque eu não fiz corrente de espaço, né? Então eu não tenho corrente de espaço entre um leque e outro. Então eu pego na segunda volta de leque, tá? Olha, vou só buscar o fio desse jeito, vou deixar ele bem solto para ele ficar bem alongado, assim, deixar só um pouquinho apertado e prendo com ponto baixo. Veja que eu não apertei muito, tá? Após esse ponto, vou fazer uma corrente de espaço e vou prender com ponto baixo no próximo espaço de uma corrente que eu já tenho no próximo leque. No próximo leque, eu vou repetir do mesmo jeito. Vou fazer, após o ponto baixo, vou fazer 3 correntes, volto no ponto baixo, aqui eu estou fazendo mais rápido porque é repetição, para formar o ponto picô. Vou para o próximo espaço, prendo com ponto baixo. Faço 3 correntes e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no último espaço de uma corrente que eu tenho antes da transição de um leque para o outro, ou seja, no último espaço de uma corrente que eu tenho nesse leque, tá? Até lá, tudo do mesmo jeito, ponto baixo e ponto picô. Já estou chegando no último espaço de uma corrente, vou prender com ponto baixo, olha, eu tenho aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos picô, nesse leque. Nesse aqui não tenho 6 porque comecei na metade. Se você se lembra, é exatamente igual que nós fizemos lá na emenda das flores. Então, olha, cheguei na transição de um leque para o outro, faço uma corrente de espaço, vou pegar na alça de 2 correntes, desse jeito, prendo com ponto baixo, uma corrente de espaço, vou para o leque seguinte. Veja que eu estou fazendo a mesma coisa que fizemos na hora da emenda das flores, né, para fazer a primeira parte da capa do garrafão. Aqui na transição entre um leque e outro, eu estou fazendo uma corrente de espaço, esse ponto mais alongado, uma corrente novamente. Aqui no avesso, olha, eu ainda tenho as pontas de fio, tá? Não amarrei nenhuma delas ainda, aqui estão todas as pontas de fio, mas não se preocupe, eu vou fazer essa volta completa, e aí eu mostro para você como finalizar e como fazer o arremate dessas pontas de fio também. Já estou completando a volta, fazendo os pontos picô, prendendo com ponto baixo em todos os espaços de uma corrente, chegando aqui no último espaço que está vazio, vou prender com ponto baixo e vou fazer o ponto picô logo em seguida, tá? Que após o ponto picô é que eu vou finalizar com ponto baixíssimo. Fiz então o ponto picô após prender com ponto baixo no último espaço, vou no ponto baixo que eu fiz para começar a volta e finalizo com ponto baixíssimo. Vou alongar bem esse fio, agora eu vou cortar e passar ele para a parte de trás para amarrar junto com a ponta de fio inicial, né? A ponta que eu deixei sobrando no avesso da peça. Vou utilizar a agulha de crochê mesmo, introduzindo ela de trás para frente, busco o fio e puxo ele para a parte de trás, que aí eu amarro junto com a outra ponta de fio. Olha, ficou assim aqui na frente. Aqui no avesso eu posso amarrar as duas pontas de fio juntas, só amarrar bem esse primeiro nó, eu não aperto muito para não ficar repuxando. Os outros dois eu posso apertar um pouco mais. Agora eu vou cortar a sobra aqui depois de fazer 3 nós. Ficou assim, olha a emenda aqui na frente e no avesso. As outras duas pontas de fio que eu tenho aqui, olha, essas pontas de fio de cor branca eu posso só cortar, tá? Não precisa nem amarrar porque ela foi presa com ponto baixíssimo e depois ficou presa com esses pontos baixos que eu fiz com o fio de cor vermelha. A mesma coisa esse aqui, foi presa com um nó e depois ela fica presa com esse acúmulo de fio. Então aqui eu vou só cortar, mas se você quiser pode amarrar um pouco mais, mas é só cortar a sobra que fica firme também, olha. Tenho aqui então a parte de cima da capa pronta e agora, olha, só fica faltando fazer a junção das duas peças, né? Tenho reservado aqui a peça que fiz na primeira parte do passo a passo e agora só fica faltando fazer a emenda dessa tampa.
Na primeira peça, a última volta nós fizemos com blocos de 2 pontos altos, sem corrente de espaço, mas mesmo assim dá para notar esses espaços entre um bloco e outro, né? Nós temos um total de 60 espaços desse aqui na última volta da primeira peça. Para facilitar a emenda, eu cortei algumas pontas de fio de cor verde, ele não vai ficar permanente aqui na emenda, é só para facilitar aí a sua visualização e entender melhor como é feita essa costura, e assim fica firme e aí facilita também na hora da costura da outra peça. Esse primeiro fio eu vou passar em qualquer um dos espaços e vou fazer somente um nó. Assim, olha, ele não fica soltando e facilita na hora de tirar, já que ele não vai ficar aqui na peça. O próximo eu vou pular 2 espaços e vou prender no terceiro. Veja que eu estou pulando 2 espaços para prender o segundo fio. O próximo fio eu vou fazer pulando somente um espaço e prendo então no próximo. Já confiro aqui com você como fica a sequência. E o próximo pulando 2 espaços e prendo também. Desse jeito, olha. Eu prendi um em qualquer espaço, depois o próximo fiz pulando 2 espaços, prendi no terceiro. Depois pulando somente um, prendi no segundo. Pulando 2, prendi no terceiro. E eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Sempre pulando um espaço, depois pulo 2. Pulo somente um espaço, depois pulo 2. Vou fazer por toda a volta e dá certo chegar no final. Teremos um total de 24 fios desse aqui amarrado na parte de cima, só para ficar marcado aqui e facilitar na hora de fazer a costura e ela não ficar torta, tá? Eu vou seguir fazendo aqui no meu até o final e aí eu confiro com você como ficaram todas as sequências para você ver se você fez certinho aí no seu também. Já estou chegando aqui no final da volta, amarrando as pontas de fio. Olha, esse aqui é o último fio que eu estou amarrando. Após esse fio, ficou sobrando somente um espaço vazio, olha, antes do primeiro que eu amarrei aqui no início da volta, né? Se no seu ficar sobrando 2 espaços desse, veja se em algum dos outros espaços você não esqueceu de intercalar certinho, tá? Sempre pulando um, depois pulando 2. Ou se no começo da volta, após amarrar em um dos espaços, você não pulou o primeiro somente um espaço assim, se você começou assim, olha, amarrando o segundo pulando somente um espaço, no final vai coincidir de sobrarem 2 espaços aqui, tá? Mas fora isso, se tiver intercalado certinho, teremos aqui então um total de 24 fios desse aqui amarrado, que é exatamente igual o que nós temos aqui, olha, em leques. Nós temos um total de 24 leques nessa parte que fizemos aqui para formar a tampa da capa de garrafão. Para prender a capa eu vou utilizar aqui a segunda volta de leque, ou seja, eu sempre vou pegar nesse espaço, olha, para amarrar no alto da segunda volta de leques, tá? A primeira peça aqui, ela não está no avesso, ela está do lado correto, ela precisa ficar nessa posição do lado certo mesmo. Eu vou pegar essa parte de cima aqui e vou posicionar também do lado certo, não é no avesso. Agora sim, olha, eu vou virar aqui na parte do avesso, somente a parte de cima, e vou amarrar essas pontas de fio. Assim, olha, pegando, vou deixar as duas pontas de um desses fios aqui passando para a parte de cima da peça, desse jeito. Uma das pontas de fio eu vou pegar desse jeito aqui no leque, olha, na direção dos 2 últimos espaços que eu tenho aqui antes do bico de acabamento. Vou buscar o fio de cor verde, passar toda uma ponta dele e amarrar junto com a outra ponta, desse jeito, olha. Apenas um nó. Vou no próximo, faço do mesmo jeito. As duas pontas de fio estão aqui. Eu vou passar então pegando nos 2 últimos espaços que eu tenho dentro do leque, vou buscar uma das pontas de fio, desse jeito, e vou amarrar as duas pontas juntas. Vou no próximo, faço do mesmo jeito. Pegue sempre desse jeito aqui, olha, nessa posição, da parte mais alta para a parte de baixo, busca a ponta de fio e amarra junto com a outra ponta que sobrou aqui desse mesmo fio, olha. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Como nós temos um total de 24 leques e 24 pontas de fio, então vai dar certo amarrar todas as pontas de fio que eu tenho com todos os leques que eu tenho formando a parte da tampa. Amarrei todas as pontas de fio e agora, olha, a parte de cima da capa fica bem centralizada porque a gente dividiu todos os espaços exatamente iguais, né? Se você fizer essa amarração com fio de cor branca,
amarrar bem aí, fazer uns 3 ou 4 nós e cortar as pontas já fica legal. Mas para ficar realmente seguro, essa costura aqui precisa ser feita com agulha de tapeceiro. Então esses nós aqui que eu fiz para centralizar essa parte de cima é só provisória, tá? E eu preciso fazer a costura com agulha de tapeceiro, uma agulha de costura mesmo. Eu vou utilizar aqui um fio de cor vermelha só para que você consiga visualizar o que eu estou fazendo, mas essa costura precisa ser feita com fio de cor branca, assim não aparece nem na frente nem no avesso da peça, não fica aparecendo, tá? Eu vou costurar a última volta da primeira peça com a segunda volta de leques da segunda peça. É super fácil memorizar isso, saber aqui onde vai fazer a costura, porque eu vou utilizar como referência esse fio aqui de cor vermelha que está pegando na segunda volta de leques, tá? Olha, então eu vou sempre costurar na parte de cima desses leques, utilizando esse fio vermelho como referência. Então eu vou seguir sempre na parte de cima desse leque. A primeira peça está do lado correto, não está no avesso. A segunda aqui, olha, ela fica no avesso, porque quando eu virar para aparecer o nó que eu fiz com fio de cor verde, vai ficar aparecendo aqui também, então, o avesso da segunda peça. Então eu vou pegar um ponto da primeira peça com um ponto da segunda, vou passar o fio. Esse primeiro aqui eu vou só fazer um nó para não ficar soltando desse jeito e deixo a ponta de fio para fazer o acabamento no final. Para facilitar a costura e não ficar tipo um alinhavado, né, soltando se cortar mais à frente, eu deixo o fio na parte de cima desse jeito, pego o próximo ponto que eu vou costurar saindo antes do fio de cor vermelho, ou fio que eu estou utilizando na costura. Assim, olha, quando eu puxar aqui, ele vai formar uma laçada, então durante toda a costura isso não vai ficar soltando de forma tão fácil, tá? Vou puxar ele para a parte de cima novamente, vou no próximo ponto, pegando um da primeira peça com o da segunda peça, e faço do mesmo jeito. Vou no próximo, quando chegar aqui, olha, nesse fio de cor vermelha, né, nesse da laçada ali, pega um ponto antes e faça do mesmo jeito. Se você não quiser que apareça aqui, olha, esse nó você pode passar o fio que você está fazendo a costura, por ele ser branco, né, e não vermelho, como eu estou utilizando aqui, passando dentro dessa laçada e continua a costura do mesmo jeito. Vá no próximo ponto, faça a costura pegando as duas pontas de fio. Chegou aqui no espaço onde tem esse nó, né? Super fácil desmanchar o nó, basta puxar com a agulha de costura mesmo que você está utilizando, ou agulha de tapeceiro, puxar as duas pontinhas de fio e tirar esse fio aqui e seguir a costura do mesmo jeito. Olha, você pode pegar o próximo ponto com o ponto do leque do mesmo jeito. Deixa aqui o fio na parte de cima para fazer a laçada e passa ele completamente. Pego no próximo aqui, pode pegar até dentro do espaço ou assim, olha. E quando chegar dentro do leque, pode pegar desse jeito aqui, do mesmo jeito que fizemos o nó. Como a costura permanente é feita com o fio branco, então não vai ficar aparecendo lá do outro lado da peça também. Só não se esqueça de passar para fazer a laçada assim, olha, para firmar aí a costura, tá? Assim. E vou seguir costurando. No meu aqui, eu vou seguir costurando por toda a volta, sempre do mesmo jeito, mas é claro, eu preciso desmanchar o que eu estou fazendo aqui com fio de cor vermelha e fazer ele todo com fio de cor branca. Não se esqueça que sempre que chegar nesses pontos que nós fizemos provisório, é só puxar ele que ele desmancha de forma bem fácil e você pode continuar a sua costura normalmente, tá? Eu vou seguir fazendo então essa costura por toda a volta, no final eu mostro para você como ficou e já mostro ele também no garrafão para você ver que ele veste certinho. Já estou completando a volta, fazendo a costura, olha, sempre do mesmo jeito. Aqui, olha, no final eu vou só chegar com o fio onde eu tenho a outra ponta de fio, amarrar as duas pontas juntas e cortar a sobra. Vou amarrar bem aqui, vou fazer 3 nós. E cortar a sobra aqui, olha. Finalizei então a minha capa, veja que aqui na parte da costura não fica aparecendo, nem na parte de cima também. Essa capa aqui veste muito bem um garrafão para 20 litros e eu espero que você faça a sua e fique feliz com o resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais, diga que aprendeu aqui no canal Blog do Crochê, que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.